Com Renan Fiuza sobre esse ano letivo que começa com novas regras para o uso dos celulares nas escolas. Tem uma lei federal que foi assinada no ano passado que está valendo já agora em 2025. Em São Paulo, o governo do estado divulgou um documento da Secretaria de Educação com orientações para as escolas e para as famílias. Renan Fiuza conta tudo pra gente. Relembra, inclusive, alguns pontos para quem está nos acompanhando. Afinal, o que pode, o que não pode nessa volta às aulas dos estudantes. Claro, a gente explica direitinho porque essa é uma responsabilidade não somente das escolas, mas também responsabilidade dos alunos e dos papais e mamães responsáveis, né? Todo mundo ali conversando junto a respeito dessa novidade e chegando num acordo, porque a partir de agora não pode celular dentro e fora das salas de aula, e essa determinação ela já está valendo com base, portanto, como você destacou, acho um ponto importante para a gente relembrar, é uma lei federal, vale para todos os estados e não seria diferente aqui para São Paulo. Falando especificamente do governo do estado de São Paulo, divulgou uma espécie de cartilha, ou seja, divulgou uma série de regras do que pode, o que não pode, como os alunos e como a escola tem de se portar a partir de então, a partir desse primeiro dia de aula. A gente relembra aqui que, de acordo com informações que constam nesse documento, nesse relatório que foi divulgado, tem algumas explicações, como, por exemplo, formas de armazenamento dos aparelhos, incentivos, sobretudo, de campanhas para desencorajar o uso dos celulares nas escolas e, sobretudo, também uma ação que vai ter que ser apresentada, integrada aí com a rede escolar de conscientização entre estudantes e comunidades escolares, né? Há medidas disciplinares a serem apresentadas, né? Caso essas informações, né, que foram apresentadas, caso os alunos não cumpram, ou seja, se tiver descumprimento de regra, a gente relembra, aí a escola tem que tomar uma atitude. Além disso, as escolas também terão de oferecer uma espécie de apoio psicossocial. A gente sabe muito bem que tem muitos alunos que têm e vivenciam ali aquela dependência desse aparelhinho aqui que a gente não consegue desgrudar. Então a escola tem que oferecer um serviço psicossocial para alguns alunos que não conseguem de alguma forma ali ficar longe desses aparelhos, como por exemplo acompanhamento psicológico em campanhas também de conscientização e sensibilização. Trago para vocês aqui uma arte que a gente preparou para ficar de uma forma mais clara de como vai funcionar o uso dos celulares na escola, em quais momentos e outros momentos que serão proibidos. Dá uma olhadinha aí comigo aqui na tela. O que está proibido, pessoal? Utilização de celulares, smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes, e também tablets. Essa medida vale dentro e fora da sala de aula, e aí a gente frisa aqui, incluindo também o horário de intervalo, ou seja, o aluno não vai poder ter acesso ao celular. Ah, mas Renan, como assim? Não pode? Calma, vou explicar. Pode, aí a arte está trazendo aqui alguns pontos. São em alguns detalhes, só em alguns momentos que o aluno vai poder ter acesso ao celular. Usar os aparelhos para fins pedagógicos, como planejamento e orientação do professor. Ou seja, o aluno pode sim ter acesso a esse celular, mas monitorado pelo professor e, claro, para fins pedagógicos. Em outro caso, também de necessidade, perigo ou situações inevitáveis. Aí o aluno, obviamente, poderá ter acesso a esses celulares. Aliás, essa regra que foi divulgada, essa cartilha com informações, ela passa a valer de forma imediata, viu, Carol? E o pessoal que está com a gente no Novo Dia. As escolas devem adotar um plano, como eu havia dito, de desencorajamento, ou seja, vai ter que ali fazer com que os alunos não peguem o celular, né, e divulgar essas novas regras a partir de agora, desde o primeiro dia de aula. Ou seja, tem algumas escolas particulares, sobretudo, que a gente já sabe que as aulas já estão sendo retomadas, mas as escolas públicas e estaduais ainda não foram, municipais e estaduais não voltaram, mas a partir do primeiro dia de aula essa regra já tem que estar valendo. Só para eu finalizar aqui, a SEDUC informou no documento que caso o estudante, né, use o aparelho durante as aulas, o professor tem que comunicar à direção, e aí se esse aluno for reincidente, possivelmente os pais e também tutores serão acionados para que possam ir até a escola, terão a conversa com a direção para que possam repassar para o aluno. Ou seja, a gente vai acompanhar de perto também, porque sabemos muito bem que essa é uma regra, uma lei federal,
Os estados agora estão se adaptando, mas é muito difícil também falar para a garotada parar de usar o celular, né, Carol? Pois é missão que temos agora para esses alunos. No caso de São Paulo, foi um dos primeiros estados a proibir o uso do aparelho celular em sala de aula e agora vem essa determinação federal. Portanto, todos os estados tendo que cumprir a regra com relação à proibição do uso do aparelho nas escolas. E aí vale não só para a sala de aula, mas também para o horário do intervalo, horário do recreio.